Esse é o podcast Arque Mental. Quer descobrir como o ambiente físico impacta as nossas vidas? Então fique por dentro do nosso conteúdo, onde falaremos muito sobre a neuroarquitetura. Oi pessoal, começamos mais um Arque Mental. Eu sou a Rayane. Eu sou a Júlia e hoje nós estamos com um convidado mais do que especial. É o nosso amigo Alisson, ele é psicólogo e ele vai apresentar para vocês qual que é a área dele. Então, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, né? E agora pós-graduando em neurociências e comportamento, né? E especialista em avaliação psicológica, psicologia do trânsito. Então, a gente abrange aí várias áreas, né? Dentro da psicologia. Rapidão, agora eu fiquei curiosa. Psicologia do trânsito? Isso, porque eu também trabalho com avaliação para exame, né? Ah, entendi. Do Detran, né? Exame de habilitação. Olha aí. Fora o consultório, né? É aqueles testes do psicotécnico. É. Ai, meu Deus, eu lembro que eu ficava morrendo de medo de... Eu lembro que eu tentei burlar o meu teste, porque eu não queria tirar a carteira. Eu fui obrigada a tirar a carteira, aí eu coloquei tudo errado lá. Eu falei assim, não vou me aceitar. Me aceitaram. Eu falei assim, eu não acredito que isso tá acontecendo. Por que a pessoa não queria tirar a carteira? Olha, ninguém entende o adolescente. Não mesmo. Só o Alisson. Ou não também, né? Pois é, a gente tenta, né? Tenta sempre. Mas então, Alisson, conta um pouquinho pra gente nessa relação, porque a gente conversa bastante aqui, né? Quem acompanha os nossos episódios sabe. A gente já trouxe a questão da arquitetura biofílica, que a gente traz a importância, né, da natureza dentro dos espaços. E a questão da iluminação, a gente também, dentro da neurociência, a gente também estuda muito isso, a importância tanto da higiene do sono, durante o dia, no momento de alerta, de trabalho e tudo mais. E tudo isso impacta no nosso comportamento, né? Não deixa de ter essa relevância. E dentro da psicologia, como que você encara, assim, de primeiro momento, o ambiente físico no comportamento, de forma geral, assim, como que você encara isso? Dentro do setting terapêutico, né, que é o ambiente da terapia, a gente vê muita influência porque ali dentro daquele espaço é onde o paciente ele precisa ser acolhido, né? Então ele tem que se sentir realmente confiante naquele espaço, né? Não é só chegar e sair falando. Então ele precisa se sentir com empatia, né, pelo terapeuta, e claro que o ambiente favorece tudo isso para o paciente. Então, por exemplo, se tem poltronas, né, confortáveis, se tem um ambiente confortável, ele se sente muito mais acolhido, né? Ou seja, né, e acaba impactando ali na resposta dele. Sem dúvida. É inacreditável. Eu, assim, dentro da sua área, como que as pessoas às vezes acabam relatando? Tem alguns casos que assim, a pessoa é mais introspectiva, ela fala assim, me sinto mais segura no meu quarto. Você acha que tem essa ligação emocional da pessoa, dela criar como se fosse esse ambiente seguro dela, um ponto de refúgio? Algumas pessoas têm até dificuldade de sair da própria casa. Você acha que essa ligação que a pessoa acaba desenvolvendo emocional dela com a casa, com o quarto, ou às vezes até um workaholic que só quer ficar ali no trabalho, como que você acha que acaba acontecendo esse link entre o ambiente físico e o que ela sente? Na realidade, assim, nós somos seres ambientais, né? Então, nosso cérebro, ele está em interação constante com o ambiente o tempo todo. E claro que todo o sistema emocional nosso também está ligado no ambiente, né? Então, a pessoa, quando ela, por exemplo, está passando uma fase depressiva ou ela está em algum momento mais debilitada, vulnerável, ela vai procurar ambientes realmente onde ela vai se sentir mais, né, na dela, mais reclusa. Como se fosse um refúgio, né? Isso. Eu acho que todo mundo passa por essa... A gente, inclusive, estuda uma área ali da neuroarquitetura, onde a gente vê que existem os casulos, né? Que são esses lugares de refúgio, mas são lugares, assim, comerciais. Geralmente restaurantes, bibliotecas, esses lugares onde você vê que não tem uma interação muito grande entre as pessoas, né? E aí ela é focada justamente para isso, para essas pessoas mais introspectivas, para que elas se sintam mais confortáveis dentro daquele ambiente. Então eles geralmente são ambientes mais fechados, né? Então às vezes é como se fosse uma cápsula. Você vai num restaurante onde você tem uma sala separada só para você, entendeu? Você não tem essa interação com as outras pessoas do restaurante. É você no seu ambiente ali. Nossa, eu vejo que, assim, eu vou trazer uma experiência própria agora, que
E eu ainda divido o meu apartamento com os meus pais, mas por conta da saúde da minha mãe, né? E assim, querendo ou não, é custoso em algum momento. A gente fica, né, sobrecarregado e tudo mais. E aí eu brinco que eu literalmente criei o meu mini ambiente dentro do meu quarto. E toda vez que eu quero, assim, dar uma respirada, fugir do mundo, eu fecho a porta do meu quarto. Lá tem tudo que eu gosto, a cor que eu gosto. Eu adoro. E aí é como se eu conseguisse respirar. Inclusive, tem um programa, não sei se você já assistiu ou não, dentro do Netflix, que chama Arte de Organizar. Nossa. Eu adoro, né? E aí tem essa associação de que as pessoas que elas estão sofrendo por um transtorno de ansiedade ou depressão, elas tendem a deixar mais desorganizado a casa, deixa acumular coisa. Isso. Exato. E aí essas mulheres, elas vão lá e arrumam. E aí, num episódio, a mulher, na hora que ela entrou no quarto e viu tudo limpo, ela começou a chorar e falou assim: meu Deus, parece que a minha ansiedade, ela fez assim, ó. Sim. Olha que loucura. Olha como que assim, o nosso ambiente físico, ele é uma extensão do que é o nosso ambiente interno, né? Sem dúvida. Como que você vê essa reação entre as pessoas que estão passando por essa ansiedade, essa depressão? Por que elas deixam acumular? Por que o ambiente delas vira esse caos? E como que pode fazer com que elas tenham esse alívio, né, dentro da vivência dela? Porque assim, é uma relação, né? Onde o ambiente nos impacta e também quando nós estamos mal, né, emocionalmente, também a gente impacta o ambiente. Ai, bacana. Então assim, a pessoa que ela está sofrendo e ela está, né, numa fase depressiva, ela está passando uma fase muito complicada, naturalmente o ambiente dela também vai modificando, né? Porque ela não vai tendo, por exemplo, motivação para se cuidar, para cuidar do ambiente, né? É a famosa anedonia, né? Que ela perde o prazer de fazer as coisas. E aí, quando você perde o prazer, o que acontece? Você não consegue mais lidar com o seu ambiente. Então, você vai deixando o ambiente de lado e vai gerando todo esse acúmulo, essa desorganização. E a pessoa, ela não nota, né? Porque ela está muito, né, assim, desestruturada emocionalmente, aí ela acaba não sabendo lidar com tudo aquilo. E acaba piorando. E aí piora. Eu acho. Porque daí a pessoa Piora. olha aquele caos que tá a casa dela e fala: Isso, meu vira um Deus. ciclo, né? É uma repetição sem fim, né? A pessoa Isso. fica mal, deixa o ambiente desorganizado. Vê o ambiente desorganizado, reforça o sentimento de culpa, de meu Isso. Deus, eu não tô conseguindo fazer nada. Você acha que se por um acaso a pessoa, não a pessoa em si, mas caso ela tenha alguma ajuda e alguém, nesse caso igual as mulheres fazem, de ir lá arrumar, você acha que já dá um impulsionamento assim da pessoa querer ficar bem ou assim, nossa, dá uma realmente uma é o primeiro respirada? passo, eu acho, né? É fundamental, né? Porque aí ela vai... Quando ela vê que o ambiente se organizou, aí é como se caiu a ficha para ela, né? Ela entrou em contato com a realidade dela, de fato. E aí ela percebe, poxa, realmente a minha vida, né, tá uma bagunça. Então eu preciso arrumar. E aí essa mudança do ambiente pode motivar ela internamente, né? Porque a gente tem dois ambientes, né? Não é só o externo. A gente tem um ambiente interno. Né? Então as pessoas têm essa ideia de que o ambiente é só o que está aqui fora, mas na realidade não, né? Então a gente tem o que está aqui fora. Então você imagina, você corrigindo esse ambiente externo, você também influencia no ambiente interno da pessoa, né? Eu costumo brincar falando que quando eu tô com a cabeça, com o pensamento muito agitado, eu vou arrumar o guarda-roupa. Parece que a cada gaveta que eu vou arrumando, eu vou limpando. Como que pode, né? A gente tem essa necessidade, muito, né? Você passou o final de semana agora todo meu arrumando. final de semana eu tive isso. Eu percebi, eu comecei a perceber que quando eu tô muito ansiosa, para que eu não fique naquela situação da inércia sem fazer nada, eu instintivamente vou arrumar alguma coisa, entendeu? Eu acho alguma coisa pra arrumar, eu acho alguma coisa nova e manual pra fazer, pra me ocupar, pra que dê uma baixada ali nos nervos e eu volte a fazer o que eu tava fazendo. Já virou automático isso. Eu já percebi que virou automático, como se fosse um refúgio. Fazer isso pra mim. Eu acho que é o resultado de ver também, né, o ambiente limpo. Eu acho que isso é como se fosse quase que uma pílula pra gente poder
Porque eu falo por mim. Quando eu arrumo e vejo tudo arrumado, gente, parece que aquela euforia passa. Dá uma paz, né? Parece que dá aquela paz. Exatamente. Assim, agora eu posso ficar dentro. Quando eu vou pegar meu final de semana, eu amo passar o final de semana inteiro estudando. Amo. É o meu ponto máximo da minha semana, é o meu final de semana pra eu conseguir estudar só aquilo. Eu não consigo, olha que loucura, eu não consigo começar a estudar sabendo que a sala tá suja. Eu não sei qual que é a relação ali, mas se eu souber que tá... É como se ficasse uma coisa pitando ali, tá sujo. Aí eu vou lá, limpo a sala, limpo a cozinha. Na hora que a casa tá limpa, eu falo, agora estou livre, minha cabeça tá vazia. E claro que isso aí também ativa o sistema de crenças, né? Exato. Aí a gente já fala mais da terapia cognitivo-comportamental. Olha aí. Então, a pessoa, por exemplo, que ela cresceu com pais, né? Aonde tinha que manter uma organização do ambiente de forma muito extrema, gente, né? Aí a pessoa, quando ela vira adulta, ela também vai repetir esse padrão que ela aprendeu, né? Então, aí, quando sai fora do lugar as coisas, aí ela começa a ficar ansiosa, ativa esse sistema de crença, né? Mas isso seria negativo, positivo ou depende muito da pessoa? Na realidade, assim, esse sistema de crenças, ele vai trazer alguns benefícios, claro, que óbvio que a pessoa vai se tornar organizada e tal, mas também pode gerar um padrão disfuncional no ponto da pessoa também começar a ter, por exemplo, chegar perto de um toque. Sim. Né? Então, eu acho que nesse aí tem pessoas que já é mais o extremo. Então o ideal é o equilíbrio, né? Sim. Mas, por exemplo, isso é muito levantado, muito discutido dentro da neuroarquitetura, dentro da neurociência, né, aplicada à questão da arquitetura. Por exemplo, um lugar para você estudar e trabalhar muito bagunçado, você acha que tem um efeito negativo na hora de você se concentrar mais? Sim, porque a pessoa ela vai acabar se perdendo ali, né? Porque ela precisa, por exemplo, saber que livro que ela vai ler, que momento. Então, assim, ela vai ficar muito confusa se ela vai no notebook, se está no iPad, se está no livro. Informação. Agora, claro que a gente tem várias condições, né? Por exemplo, se é um paciente com TDAH, ele vai estar uma bagunça a mesa dele, né? Então, ele não consegue se organizar de fato. Mas é uma questão, uma condição única, né? Sim. Que ele não consegue manter essa organização. Não, e até porque na medida que você vai estudando, você vai gerando uma bagunça, não tem jeito, né? Eu, por exemplo, igual eu falei lá no começo, antes da gente começar a gravar, eu começo a estudar, por exemplo, tô ali no livro. Aí eu olhei uma coisa interessante, nossa, é verdade, vou pesquisar isso. Aí quando eu vejo, eu falo, putz, lembrei que eu tinha anotado isso da minha pós lá. Aí pego o caderno, vou folheando e falo, meu Deus, aqui tem um link que eu nunca mais entrei. Daí eu li. Aí quando eu vejo, eu tô com 3 livros abertos, com a minha anotação, com o notebook ali, com o artigo. Acaba gerando a bagunça ao decorrer, mas eu, nesse sentido de começar a estudar, eu não consigo. Se tiver tudo bagunçado já, eu não vou conseguir focar no que eu tenho que fazer. O TDAH já não liga, né? Ele adora aquilo ali. Então pra ele já é normal, né? Não tenho, porque... E a questão da pessoa ser bagunceira, mas ela não tá com nenhum tipo de transtorno? O fato da pessoa ser, ou tem alguma ligação? Se a pessoa é bagunceira, tem alguma coisa que não tá legal? Não, por exemplo, igual a gente fala, né, da questão da criação. Na infância é fundamental também nisso, né? Porque a criança, ela aprende, né? Então, assim, tudo que ela observa, a gente chama, né, de neurônio espelho ali, aonde ele vai acabar aprendendo tudo aquilo dos pais e, naturalmente, ele vai incorporar aquilo ali. Para ele é uma coisa normal. Então, vamos supor, se os pais são bagunceiros, ele vai crescer uma criança e um adulto no futuro bagunceiro. E para ele tá tudo bem. Entendi. Na cabeça pra ele é normal. não chega a ter um transtorno, né? Entendi. E essa pessoa mais bagunceira, você acha que ela pode se sentir mais mentalmente cansado ou não? Então, assim, não tem como a gente criar uma regra, né, exata, né? Porque a gente está falando de cérebro, né? É uma questão muito mais complexa. Agora, por exemplo, se ela se sentir que está tendo algum prejuízo, né? Tudo na psicologia a gente lida com questão de prejuízo. Se a pessoa está tendo algum tipo de prejuízo na vida dela, aí sim ela tem que se atentar. Então, por exemplo, uma pessoa bagunceira, né? Ela está solteira, aí ela vai casar com o marido. Aí vamos supor que o marido é muito organizado.
Aí vai ter problema. Aí vai gerar prejuízo. Isso é muito fato. Eu acho que eu me incomodaria com uma pessoa muito bagunceira. Imagina. Aí você convivendo com um cara bagunceiro. Mas assim, eu falando, parece que eu sou uma pessoa extremamente organizada, mas também não é assim. Inclusive, na minha casa, eu sempre fui considerada a mais bagunceira, a desorganizada, porque, nossa, hoje em dia eu melhorei 1000%, mas eu não tinha muito esse comportamento, embora minha família toda fosse uma família bem organizada. Meu pai chega a ser metódico, assim, ele tem as coisinhas tudo arrumadinhas, sempre categorizada. Minha irmã do meio também, assim. Mas eu era mais joga. Aí com o tempo eu fui vendo que eu me sinto. Quando a gente vai crescendo mesmo, eu fui vendo que eu tinha uma recompensa positiva em arrumar. Não é nem assim, que alguém vinha e falava, parabéns. Mas eu me sentia internamente mais aliviada quando eu arrumava, né? Pode ser uma crença. Você falou da criança. Me lembrou muito da minha sobrinha. Ela fez 1 aninho agora, dia 28. E a gente acha uma graça, porque a minha irmã, essa do meio, que eu falei, que é igual meu pai também, toda organizadinha, ela tá sempre arrumando a casa. Ela toda hora bagunçou alguma coisa, ela tá arrumando. E a minha sobrinha tá igualzinha. Ela pega os brinquedinhos dela, ao invés dela brincar, ela pega uma caixa e ela começa a colocar. E, gente, coisa mais fofa, assim. Porque eu acho que eu posso guardar. E ela brinca de guardar. Aí ela ganhou agora de aniversário como se fosse uma cadeirinha que tá cheia de negocinho pra brincar, tipo Lego, só que não é um pouquinho maior que Lego, que é pra você esparramar, ficar montando. A diversão dela é abrir o negocinho e ir colocando as pecinhas. Aí ela tem até uma piscina de bolinha, ela cata as bolinhas e coloca dentro desse banquinho. E é a diversão dela, e ela dá risada, ela coloca assim, ela fecha, ela fica assim, e a gente fica assim, meu Deus, eu falo assim, aí dá até medo, né, assim, de acabar levando pra fazer um transtorno, mas, como você falou, tem que ter equilíbrio, mas é muito real esse negócio das crianças repetirem o que os pais fazem, porque a minha irmã, ela é assim. Aí eu até brinco, né? Falei assim, nossa, filha de quem, né? E por exemplo, igual você foi amadurecendo, né? Com o passar do tempo, a gente vai lembrar do amadurecimento do córtex pré-frontal, né? Que ele se dá mais ou menos aos 25 anos. Então, ele é a parte que mais demora a amadurecer, né? Exatamente. E aí tem pessoas que nessa fase mais da adolescência realmente é mais desorganizada. Sim, aí exato. A pessoa vai ficando mais velha, né? Até na hora que amadurece esse córtex pré-frontal, aí realmente ela já sabe lidar melhor, né? O seu ambiente. Exato, e isso faz muito sentido, porque o meu pai hoje ele é super metódico, mas eu descobri pela minha avó, a mãe dele, que ele nem sempre foi assim. Diz que ele era super relaxado quando era adolescente, não fazia, ele disse que era maior custoso pra ele poder varrer uma casa, arrumar a cama, e hoje em dia ele é extremamente, sabe? Chega a ser, mas calma. a sensação que eu tenho é que a gente é como se fosse um ser à parte, a nossa adolescência. Porque a gente é muito diferente. Sim. É muito diferente. Eu lembro da minha adolescência. Eu sou metódica. O meu nível é outro. Por isso vocês são arquitetura, né? Da arquitetura. Eu sou extremamente metódica. E na minha casa, todo mundo é metódico. Não tinha como fugir disso, né? Menos o meu irmão, que tem TDAH. Que ele é assim, o ponto da bagunça da minha casa, né? Mas lá na minha casa é tudo assim, certinho, bonitinho, limpinho. É tudo assim. Então eu acho que quando ele falou essa questão da crença, é justamente isso. É muito... Eu preciso O comportamento ele tem muito, né? É tanto a questão de como a gente encara o nosso ambiente físico, quanto o ambiente interno, muito real. Por exemplo, nessa questão de crenças e tudo mais, eu vejo isso muito enraizado lá em casa por conta disso. Porque a minha irmã do meio, essa que ela já nasceu assim, né? Você falou que na adolescência a gente é outra pessoa, mas algumas pessoas elas têm isso desde criança, igual essa daí, que é a mãe da minha sobrinha. Desde pequena, gente, ela era o tipo de criança que ela passava de porta em porta verificando se estava trancada. Ela sempre, juro por Deus, aí ela sempre o quarto dela, a gente sempre dormia junto, né? Nós somos em 3 meninas, eu sou a mais nova. Era uma porta de guarda-roupa para cada uma. Você abria dela, tava sempre organizadinho. Você nunca via bagunçado o guarda-roupa dela. Isso mesmo, ela adolescente, criança. Na minha adolescência é a única. Aí, assim, a minha mais velha, ela era um pouquinho mais, assim, equilibrada, né? Ela não era tão bagunceira, mas também não era muito organizada, não. E eu era mais bagunceira. Eu era daquele tipo de catava o monte de roupa e tacava assim na hora que minha mãe abria, que ele caía em cima dela. Ela ficava, olha, loucura. E ela não, ela sempre foi, desde o começo. E aí dá pra ver que ela também tá passando pra filha. É muito loucura isso. Cara, como que a gente é realmente
espelho, né? Total. A gente pega muita coisa dos nossos pais e é engraçado porque na adolescência você fica naquela situação de meu pai e minha mãe são muito chatos. É tudo muito chato. Eles são problema da minha vida. Ou você se rebele contra eles, ou você, tipo assim, eles são meus super-heróis. É sempre essa massa. E a gente se pega, quando a gente amadurece, a gente se pega sendo uma cópia. Exato. A gente pega um pouquinho ali do outro. Quando você vê, você tá fazendo a mesma coisa. Nossa, eu ia falar uma coisa pro Alisson agora, esqueci completamente. Era super legal. Ah, exatamente, lembrei. Essa questão do ambiente físico, né, de impactar. A gente tá falando aqui sobre o impacto das crenças dos nossos pais, né, que é gerada, querendo ou não. Agora, você acha também que aonde nós fomos criados também impacta nos nossos gostos quando adulto? Porque, por exemplo, eu vejo por mim e um amigo meu. Ele detesta decoração que inclui plantinha, tijolinho. E ele nasceu e foi criado até hoje no mesmo apartamento. Hoje ele continua lá, que é aqui no centro de Campo Grande. Ele nasceu num apartamento e o máximo que ele tinha de brincar com os colegas era ali embaixo, no hall, que não tem grama. E eu já fui criada numa casa lá no interior que parecia uma selva. Era grama pra todo lado, a gente pisava na terra e tudo mais. Eu amo decoração. Eu simplesmente chamei, ele até fica brincando, a louca das plantinhas. Eu amo madeira. E ele já não gosta, ele gosta daquela coisa meio marmorizada. Você acha que tem impacto também nessa correlação? Sem dúvida, né? Porque tem a questão, né? Vamos supor, se você nasce lá no interior, né? A questão cultural ali do ambiente, né? Então você tem toda aquela vivência que você cresceu. Então para você a realidade da vida é aquilo ali, né? E se ele cresce num ambiente de um apartamento, então ele não teve tanto enriquecimento ambiental ali, né? Onde ele observou muita coisa, né? Um repertório. Né? E aí acaba que ele também vai ter essa tendência a querer mais ambientes parecidos com o que ele viveu, né? Então tudo está interligado, né? E você acha que às vezes reforçar esse ambiente ao qual ele foi criado acaba sendo positivo? Porque, por exemplo, quando a gente reforça uma memória sentimental, talvez, a gente não tem assim um sentimento mais... A gente não cria uma conexão maior com esse ambiente. Porque, por exemplo, eu... gosto muito desse ambiente com plantinhas e tudo mais. Se eu for exposta a um ambiente desse, vou ter ali uma resposta positiva. Já ele vai ficar desconfortável, mesmo ele sabendo, por A mais B, que ele ser exposto aos elementos da natureza é positivo. Ele ainda assim não prefere. Você acha que ele ficar nesse ambiente sem esse contato com a natureza é positivo por conta desse repertório que ele criou desde criança? Ou vale a pena se abrir a mudança? Se ele... Aí a gente volta na questão do prejuízo aí, né? Se ele, por exemplo, começar a evitar ir a algum lugar, né? Se ele começar a se sentir mal no ambiente, aí ele já está tendo algum certo de prejuízo, né? Entendi. Aí seria necessário ele trabalhar isso nele, né? Porque aí ele já vê que alguma coisa está deixando ele desconfortável. Né? Agora, se ele vai em outros ambientes e para ele tá tudo bem, ele não se vê ruim naquela situação, aí tá tranquilo. E claro que a pessoa durante a vida, ela pode mudar padrões, né? Então o nosso cérebro ele é muito plástico, né? Então vamos supor, você cresceu, por exemplo, lá no interior, né? Lá na selva. Aí vamos supor que você vai mudar para São Paulo e vai ter que viver num ambiente de apartamento onde você não vai ver muita plantas e tal. Aí você pode também se adaptar, né? E aí aquilo ali virá o seu novo ambiente. Então, assim, a gente tem essa capacidade, né? De se adaptar, de modular, né? O nosso cérebro. Bacana, muito bom. Nossa, eu ainda prefiro não me acostumar com uma selva de pedra. Eu prefiro a minha selvinha de grama. A gente provavelmente ia achar uma forma de enfiar altas plantas dentro do apartamento. Aí tem gente que se adapta, né? Vai eu acho que é isso colocando. mesmo. A minha irmã, que a mais velha, ela também... Nós três que fomos criadas nessa casa, tinha gente subindo no pé de manga, se esfolava, caía da árvore, era uma loucura. E ela tá morando num apartamento que não tem, a sacada é minúscula, e lá onde tem o espaço de convivência não tem nenhuma graminha. Cara, ela transformou a mini sacada dela numa mini selva.
É planta pra tudo. Tem Gente, não tô muita- brincando. tem. É muita. E ela ama, ela fala que as filhas dela é as plantas. E é muito isso. É uma coisa que ela se adaptou. Ela vai ter que morar ali? Vai, mas ela trouxe um pouco dela, da raiz dela, ali dentro. E eu acho que ela se sente extremamente confortável. Eu acho que isso que importa no final das contas, né? Sim, sim. O tempo todo, né? A gente tem essa relação. E questão do ambiente, que eu vejo, que é interessante também, como que o ambiente ele impacta, né, na gente. Por exemplo, se a gente colocar numa ideia, por exemplo, de um restaurante, ele vai criar toda aquela decoração para o cara entrar e poder consumir mais. E, por exemplo, eu conheci já igrejas também, outro ambiente. Tem igrejas que preparam toda a decoração, tudo para a pessoa entrar naquela igreja e ele começar já a ficar emotivo, entendeu? Tem que ter preparação de luz, aí abaixa a luz, aí fica aquela penumbra. Então, eles estão preparando a pessoa para se tornar mais emotiva. E no restaurante, para a pessoa comer mais, né? Então, você vê que eles modificam o ambiente para você poder atrair essa pessoa naquele objetivo que eles querem. Perfeito, é isso Tudo mesmo. estrategicamente pensado. Exato, a gente estuda exatamente isso, é muito real. Essa questão da igreja, ela tem um teto alto para ela poder realmente trazer esse sentimento de amplitude, de que nós somos pequenos perante a Deus. É muito, muito bacana, porque realmente o ambiente, ele traz esses comportamentos na gente, né? Essas respostas ao ambiente é muito enraizado, não tem como fugir disso. É igual eu sempre falo, a gente tem aqui, ó, o ambiente e o indivíduo, não tem como, é uma rota. A gente responde ao ambiente e o ambiente responde ao que a gente vê dele. É uma interação nítida e as pessoas, elas às vezes vão muito pra estética, só querer, porque tá bonito, tá na moda, e elas não têm muito essa noção, essa importância que o ambiente físico ela tem, assim, ela exerce na nossa vida. Não é pra ela, né? Às vezes a dificuldade é essa. Você achar bonito é uma coisa, o que vai te servir é outra, né? Igual quando a gente vai vestir uma roupa, a gente achou linda no manequim, mas na hora que a gente vai vestir, às vezes não cabe. E a arquitetura, ela virou muito isso, uma reprodução em massa. E a gente tem que olhar para isso com muito mais cuidado. Mas a gente ficou super feliz com a sua contribuição, Alisson. Espero que você venha mais vezes aqui pra gente estar dissecando aí, porque, de verdade, eu acho que é um assunto que a gente tem muito para agregar. Ambos aqui, né, os três, a gente estuda neurociência, então a gente entende bastante aí como que impacta, né, tudo isso em questão de emoção, comportamento. O nosso cérebro é uma máquina incrível. E é legal essa iniciativa de vocês, né, assim, trazendo essa neuroarquitetura, porque você aproxima a arquitetura mais humanizada, né? Mais individualizada, né? A gente sempre fala isso, o ambiente ele tem que ser personalizado, não tem jeito. É igual o médico fazer um tratamento, né? Não tem jeito, a gente precisa dessa... o ambiente, ele precisa ter a nossa personalidade, a gente precisa sentir, né, pertencente daquele lugar. Dono dele. E aí eu acho que é uma junção muito rica entre arquitetura e psicologia, porque às vezes o que funciona pra ela não vai funcionar pra mim. E aí a gente só vai descobrir isso através do quê? Exatamente de tudo que você trouxe, a crença dela, o repertório que ela trouxe, o comportamento que foi ali enraizado nela. Tudo isso conta pra criar um ambiente, né? Não é uma coisa que eu posso fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V pra todo mundo. Às vezes não vai e por ser exemplo, eu fico pensando até vocês, né, na hora de fazer ali um projeto para um casal, né? Você imagina, vai ter duas personalidades, né? Vai ter dois sistemas de crenças. E aí você vai ter que criar, né, um projeto único, né, para atender essas duas demandas individuais. Aí é complexo, né? A gente brinca que às vezes a gente atua como terapia de casal. Isso que eu ia falar. Cada um chega lá. Não, porque eu quero assim. A minha irmã e meu cunhado foram assim. Meu cunhado ele ama tudo preto. Ele gosta de tudo com pouca luz. E minha irmã já detesta. Ela quer sair abrindo todas as cortinas, não sei o que. Você imagina pra eu conseguir achar ali um meio termo? Nossa Senhora. Tá louco. Aí você tem que trazer elementos do homem, por exemplo, e trazer alguns elementos da mulher. Você tem que dar uma mesclada, né?
para não gerar tanto impacto no casal. Eu acho que a gente tinha que começar a incentivar os arquitetos a trazer um psicólogo junto nos atendimentos. Na hora do atendimento. Eu acho manda mega pra válido. mim. Eu atendo casal. Né? Perfeito, aí você fala assim, ó, Júlia, eu acho que isso aqui, a mulher quer isso aqui, o cara quer isso aqui. Se vira. Eu acho que a gente pode usar a estratégia que ele falou. Colocar ali 2 poltronas ali inclinadas. Quase um de frente pro outro. De frente pro Isso. outro. Não, eu acho super válido, mas muito obrigada, Alisson. Eu Obrigado espero a de coração vocês. que você venha mais vezes. Foi um prazer a gente conhecer você hoje. A gente teve uma mega conexão aí em conjunto do nosso queridíssimo, né, Wesley. Uhum. É uma pessoa que tá unindo, né? Tá mudando aí também Sim. vários pensamentos, vários comportamentos. Espero continuar enriquecendo essa rede aí. Muito Sim, obrigada. obrigado a viu? vocês pelo convite. Imagina. Imagina.